Hoje você vai aprender como perder os últimos quilos. Eu tô falando tanto para quem já vem num processo de emagrecimento e perdeu uma boa parte do peso e agora falta só um pouquinho, ou para alguém que só quer perder uns 5, 3, 2 quilos. Porque na verdade, esses últimos quilos, eles são os mais difíceis. Eles precisam talvez de uma estratégia diferente e de uma atenção aos detalhes muito maior. É normal que quando você tenha mais peso para perder, você acabe perdendo mais rápido. E à medida que faltam menos quilos, a coisa vai ficando mais devagar e vai precisando que você faça algumas coisinhas diferentes. Eu vou te explicar por que isso acontece e te passar 5 passos para você verificar se já está fazendo ou não. Provavelmente não está fazendo 5 e que vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu atendo principalmente pessoas que querem emagrecer e já têm mais de 40 anos, pessoas que têm uma doença metabólica como diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, pressão alta ou gordura no fígado, e pessoas que querem fazer uma recomposição corporal, ou seja, ganhar músculo e perder gordura. E no último ano eu passei a ajudar muita gente que está usando um remédio para emagrecer, como Ozempic ou Mounjaro, e precisa fazer ajustes na dieta para ter mais resultado, manter o peso perdido no longo prazo e diminuir os efeitos colaterais. Eu atendo presencialmente em São Paulo capital e online para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu também sou o criador da Escola de Emagrecimento, um programa online com mais de 3.000 alunos, onde você realmente aprende a comer. Sem milagre, sem protocolo mágico, sem suplemento caro. Não, você vai aprender a comer, não vai passar fome, vai inserir o que você gosta e por isso você vai conseguir manter os seus resultados para sempre. E aqui nas redes sociais eu mostro que o emagrecimento pode ser muito mais simples e menos confuso do que as pessoas imaginam. Se isso te interessa, já se inscreve aqui no canal. Bom, vamos começar falando por que os últimos quilos são mais difíceis que os primeiros. Às vezes alguém pode olhar assim, perder 10 quilos é mais difícil do que perder 3 quilos. Mais ou menos. Por quê? Quando você tem mais peso para perder, existem 2 fatores que facilitam esse emagrecimento. O primeiro fator é que geralmente quanto mais peso você tem para perder, pior é a sua dieta. Então tem muita coisa que você pode melhorar. Eu já vi vários casos de pessoas que tinham bastante sobrepeso mudarem uma coisa ou duas. Por exemplo, a pessoa trocou refrigerante normal por Coca Zero. Pronto, a pessoa já perdeu 5, 10 quilos. Só que ela ainda tinha mais 20 para perder. Então quando a sua dieta é muito ruim, muito calórica, tem pouco nutriente, não dá nada de saciedade, qualquer mudança pequena já vai ajudar muito. E a pessoa começa a ver resultado. Só que essas pequenas mudanças, elas vão te levar só até certo ponto. Então vamos supor que alguém tem 110 quilos. Trocou o refrigerante normal pelo zero. Foi para 100. Só que para partir do 100 para o 90, essa pessoa vai precisar adicionar mais melhorias. Aí vamos supor que ela adicionou mais melhorias. Parou de comer sorvete todo dia. Aí vai para 95. Para ir para 95 para 90, ela precisa de mais. E aí vai indo. E aí quando ela tá com 70 quilos e quer chegar nos 65, a dieta dela no geral, os hábitos dela no geral, já estão muito melhores. Então você vai ter que pegar uma dieta nota 7, 7,5, 8 e torná-la 8,5. E é mais difícil do que pegar uma dieta nota 1 e fazer ficar nota 4. E o segundo fator que facilita a perda de peso, quando você tem mais peso para perder, é que seu corpo, ele aceita melhor quando você quer perder peso e você tem muito peso. Ele não se preocupa com isso. Você está com 30 quilos acima do peso. Pode perder 20 quilos que seu corpo não tá nem aí. Ele sabe que você tem bastante estoque de gordura e se você perder uma parte dele, não vai te ameaçar de forma nenhuma. Agora, uma pessoa que quer perder 2, 3 quilos, talvez nem tenha lá sobrepeso, mas quer dar uma secadinha. O seu corpo sabe que se de repente você perder 10 quilos, você vai ficar doente, você vai piorar a sua saúde, você não vai sobreviver se você não tiver acesso à comida. Porque o nosso corpo ele foi moldado para uma situação onde a comida era escassa. Então ter alguma reserva de gordura era bom, para que eu não conseguisse caçar, você sobrevivia. Então quando você tem pouco peso para perder, o seu corpo já fica meio preocupado. Vai que você perde peso demais. E aí ele tem alguns mecanismos para impedir que você emagreça demais, como por exemplo, aumentar a sua fome. Mas calma, dá para emagrecer sim, mesmo que sejam só poucos quilos. Só que você tem que estar ciente que é mais difícil e mais lento do que quem tem mais peso para perder. E as pessoas fazem muito esse tipo de comparação. Ai, minha amiga já perdeu 7 quilos, eu comecei a dieta e só perdi 2. Pô, mas
sua amiga tem 100 quilos e você tem 65 e quer pesar 61, é claro que o dela vai ser muito mais rápido. Só que ela vai precisar de 3, 4, 5, 6, 8 meses para chegar no peso que você tá hoje. Então não dá para comparar desse jeito. E tem ainda um outro fator aqui, que é um conceito mais novo, que é a distância do seu peso máximo. O que significa isso? Vamos comparar duas pessoas que têm 60 quilos. Só que uma dessas pessoas sempre pesou 60 quilos. O máximo que ela pesou na vida foi 62. Só que ela quer voltar para 58. Essa outra pessoa aqui, ela já pesou 80 quilos. E agora chegou nos 60. Essa pessoa que já pesou 80 quilos vai ter muito mais dificuldade em chegar nesses 58 do que essa outra que pesou no máximo 62. Por quê? Porque quando você chega num novo peso máximo e fica nele por um tempo, a gente ainda não sabe quanto tempo, mas vamos considerar alguns meses, o seu corpo passa a entender esse peso como uma espécie de peso normal. Então é mais fácil ele te puxar para aquele peso normal. Já quem tem um peso máximo semelhante com o peso que você está agora, é mais fácil você abaixar dele. Então tem que levar isso em consideração. Tem gente que perde 20, 30 quilos, mas aí quer perder mais. Vai ser mais difícil. E às vezes vale a pena você pensar, nossa, perdi muito peso, tô muito melhor, tô feliz. Será que eu preciso mesmo perder mais 3 quilos, mais 5 quilos? Que a pessoa se coloca muita pressão, fica muito obsessiva com aquilo e nem valoriza tudo que perdeu. Entendido porque os últimos quilos são mais difíceis, a gente precisa falar de mais conceitos aqui. O primeiro deles é de composição corporal. É claro que quando alguém tem muito peso para perder e começa a emagrecer, a balança vai cair. Afinal, a pessoa tinha muita gordura. Agora, alguém que tem poucos quilos para perder, essa pessoa tem que ligar muito menos para a balança. Porque o que importa é a melhora da composição corporal. O que é composição corporal? É o quanto de gordura e o quanto de músculo você tem no seu corpo. Nessa fase, pode ser que você perca 1 kg de gordura e ganhe 1 kg de músculo e seu peso vai continuar o mesmo. Só que suas medidas vão ficar melhores. Se olhando no espelho, você vai ver que você está mais magro e você vai ter menos gordura no corpo. Inclusive, tem gente que só foca nessa questão da balança e aí acaba perdendo peso, mas perde músculo junto. E aí se olha pro espelho e nunca fica feliz com o corpo. E aí pensa o quê? Eu preciso emagrecer mais então. Eu achei que eu ia ficar bem com 58, mas cheguei no 58 e não gostei. Então preciso chegar no 56. E na verdade não, às vezes com 60, mas com mais músculo e menos gordura, a pessoa até ia se achar melhor. Então nessa fase de últimos quilos, o foco tem que ser composição corporal e não só o peso. Vou falar mais disso nesse vídeo. E o último conceito que eu preciso destrinchar aqui para vocês antes de entrar nos 5 passos é a ideia que as pessoas têm de que a minha dieta parou de funcionar. Não, a dieta não para de funcionar. A dieta, ela te leva até algum lugar e ela te mantém nesse lugar. Então vamos supor que você tinha 90 quilos e começou uma dieta. Você foi seguindo essa dieta e agora você está com 70 quilos. Só que você não emagrece mais. Aí você pensa, a dieta não está funcionando. A dieta está funcionando. Por quê? Porque ela está te mantendo com 70 quilos. Essa dieta que você fez, ela já ia te levar até os 70 e te manter com 70. Então ela está funcionando para te manter com 70 quilos. Se parar de fazer essa dieta e voltar à sua alimentação antiga, que era uma alimentação que te deixava com 90, você vai voltar a ter 90. Então o que acontece é que essa dieta é uma dieta boa o suficiente para te deixar com 70 quilos. Mas eu quero 65. Então você vai pegar essa dieta que você está fazendo e melhorar para você conseguir ter mais resultado. Da mesma forma que não existe efeito platô do jeito que as pessoas imaginam, que você tem uma trava metabólica ou alguma coisa assim. Não, você só está fazendo uma dieta que está te mantendo com esse peso atual. E para você voltar a ter resultado, ela precisa ser melhor. Esclarecido isso, já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos para os 5 passos. Primeiro passo para você perder os últimos quilos ou a última gordurinha: fazer atividade física, especialmente musculação. Eu sempre falo aqui que o que mais importa para emagrecer é a alimentação, muito mais do que o exercício. Eu conheço centenas de pessoas que emagreceram sem fazer nada de exercício. E eu conheço centenas de pessoas que fazem um monte de exercício e não emagrecem. Porque o que dita o emagrecimento é a alimentação. Agora, a atividade física, ela pode potencializar o efeito da alimentação. E pensando que você está nos últimos quilos, que talvez a sua dieta já seja boa, já seja nota 7,5, nota 8, às vezes é muito mais fácil você colocar um novo estímulo, como exercício, do que melhorar uma dieta do 8 para 8,5. Então vamos pensar assim, sua dieta já está 8, só que o exercício está 0. Sair do 0 para o 5 do exercício, que vai ser mais fácil do que melhorar mais ainda essa dieta. Agora, especialmente o exercício de força, ele vai atuar diretamente naquilo
naquilo que eu falei da melhora da composição corporal, que às vezes o que você não gosta do seu corpo é que ele não tem definição, é uma certa flacidez, é porque você tem pouco peso, mas a gordura está alta e o músculo está baixo. Então fazer um treino de força nessa fase faz muita diferença. Até porque se você for ganhando músculo, aos poucos o seu metabolismo vai aumentando um pouquinho e aí você vai conseguir poder comer um pouco mais e ter resultado, que é uma coisa muito importante nessa fase. Então se você é sedentária, comece a fazer algum tipo de atividade física. Se você já faz atividade física, mas nada de exercício de força, adiciona um pouco de exercício de força. Se você já treina exercício de força com regularidade, então essa sua área do exercício já está muito boa. Vamos para o próximo passo. Segundo passo, aumentar a saciedade na sua alimentação. Como eu falei, para você ir perdendo cada vez mais peso, ou você ir aprimorando cada vez mais o seu corpo, você precisa aprimorar o que você está fazendo. E o que é aprimorar o que você está fazendo? É, na verdade, você conseguir a mesma saciedade que você consegue hoje das suas refeições, mas comendo menos calorias. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa hoje faça um almoço de 500 calorias e com esse almoço ela não sente fome à tarde. Nesse almoço essa pessoa come frango com arroz e vegetais. Aumentar a saciedade desse almoço seria o quê? Seria você reduzir essas calorias, por exemplo, de 500 para 400, só que você continuar não tendo fome durante a tarde. Então, ao invés da pessoa só comer frango com arroz, essa pessoa vai diminuir o arroz e vai colocar feijão. Por quê? Porque o feijão tem menos calorias que o arroz e o feijão dá mais saciedade que o arroz. Então é a hora de você olhar para suas refeições, para o seu prato e pensar como eu posso aprimorar isso. E geralmente você aprimora aumentando a proteína dessa refeição, aumentando a quantidade de fibras dessa refeição, ou seja, mais vegetais e legumes, e optando por fontes de carboidrato que tenham menos carboidrato. Então, por exemplo, o feijão tem menos carboidrato que o arroz e que promovam mais saciedade até por ter mais volume. O que é isso, Felipe? Como o alimento tem menos carboidrato, você pode comer mais. Então, ao invés de você comer 100 gramas de arroz, você pode comer 200 gramas de feijão e a quantidade de carboidrato vai ser semelhante. Ao invés de você comer 100 gramas de arroz, você pode comer 300 gramas de abóbora. Pegando o exemplo das frutas, ao invés de você comer uma banana de 100 gramas, você pode comer 300 gramas de melão. Você vai estar comendo muito mais quantidade em termos de volume. Isso vai te dar mais saciedade. Se você reparar, a dieta dessas pessoas mais atléticas, mais magras, mais definidas, geralmente são pratos grandes, porque eles usam volume para dar saciedade. Porque se eles usarem as calorias para dar saciedade, vai ser muita caloria e a pessoa vai engordar. Então eles trabalham com o volume, com a proteína, com as fibras. Isso é um exercício que a gente sempre pode fazer olhando para as nossas refeições e pensando, o que pode me dar mais saciedade aqui? Terceiro passo, buscar um consumo de proteína mais alto. Pessoal, tem um estudo onde eles pegaram um grupo de pessoas, dividiram esse grupo em dois, e esses dois grupos consumiram a mesma quantidade de calorias. Ou seja, em termos de déficit calórico, era igual. Só que um dos grupos perdeu mais cintura, mais gordura e ganhou mais músculo. Ou seja, mesmo comendo a mesma quantidade de calorias, o corpo do pessoal desse grupo aqui ficou muito melhor. O que teve de diferente? Quantidade de proteína. Esse grupo comia mais carboidrato e esse grupo comia mais proteína. Por que esse grupo teve mais resultado? Por vários motivos. Primeiro, quando você come mais proteína, fica mais fácil de ganhar músculo. Então, apesar de ser mesma quantidade total calórica, um grupo desenvolvia mais músculo. Segunda questão, a proteína é um macronutriente que seu corpo gasta mais calorias para digerir. Então, mais proteína, mais o seu corpo gasta de energia nessa digestão, o que acaba ajudando um pouco no emagrecimento. E o terceiro ponto é um conceito pouco conhecido aqui no Brasil, chamado de particionamento nutricional, que é a ideia que seu corpo ele não trata as calorias da mesma forma, que é o que aconteceu nesse estudo. Ambos consumiram a mesma quantidade de calorias, só que em um dos grupos, parte dessas calorias foram para a massa muscular. Já nesse grupo não, teve menos distribuição das calorias e sobrou mais calorias para serem armazenadas como gordura. E quando você tem um percentual de proteína maior na sua dieta, o particionamento nutricional é diferente. E no caso de quem quer perder menos quilos, nem sempre a pessoa vai conseguir reduzir calorias, tá? Não comer mais nada. Não, você pode trabalhar com particionamento das calorias. Vou manter as calorias, mas eu vou mudar a proporção dessas calorias para meu corpo utilizá-las de forma mais inteligente. Quarto passo, ajustar a ingestão calórica.
Acabei de falar das calorias, mas veja só, eu não estou falando necessariamente comer menos calorias, eu estou falando ajustar a ingestão calórica, que em alguns casos, sim, vai significar diminuir um pouco as suas calorias, em outros casos vai ser manter as calorias, mas mudar a proporção delas, ou seja, aumentar mais a proteína, e em alguns casos você vai até aumentar um pouco as calorias, para isso te ajudar a ganhar mais massa muscular e melhorar a sua composição corporal. Esse é o caso, por exemplo, da Fernanda. Ela é uma aluna minha, ela sempre queria perder a barriga e não conseguia. E aí eu sugeri para ela usar uma estratégia diferente, focar em ganhar um pouco mais de massa muscular e não se preocupar só com o peso. E aí ela conseguiu perder muitos centímetros de barriga, só que o peso dela subiu um pouco. Mas no final das contas ela ficou feliz. É claro que foi um processo de meses, mas ela estava anos atrás disso e nada dava jeito. E a Fernanda, ela aprendeu isso dentro da Escola de Emagrecimento, que é o meu programa online onde você aprende a comer, a fazer as suas escolhas e não ficar preso em cardápio ou dietas restritas. E agora em junho eu vou fazer a maior oferta do ano para você virar aluno. Geralmente a melhor oferta do ano é na Black Friday, mas esse ano não vai ser, eu resolvi antecipar. Para quê? Para você chegar no final do ano com mais resultado. Ao invés de você começar em novembro, você começa agora. Vai ser o maior desconto do ano, vai ser o maior número de bônus e vai ter tempo estendido de acesso. A oferta vai ser liberada no dia 8 de junho e dá uma olhadinha aí na descrição e no comentário fixado que você vai encontrar mais informações para você não perder essa oferta. Marca na agenda, 8 de junho. Agora, voltando à adequação calórica, sim, tem casos que a pessoa vai ter que reduzir um pouco as calorias. E aí, usar os outros passos que eu falei vai ajudar, ou seja, fazer mais exercício, aumentar a saciedade e aumentar a proteína, que também ajuda na saciedade. Fazendo isso, a tendência é que seu gasto calórico aumente e você consiga diminuir um pouquinho essa ingestão. Ah, Felipe, mas como eu vou saber se o meu caso é para diminuir, é para aumentar? Aí realmente é uma análise pessoa por pessoa. Você pode começar tentando diminuir um pouco, você pode talvez tentar fazer uma avaliação física para ver se a quantidade de massa muscular já está muito baixa. Enfim, aí depende de caso a caso, mas essas são as opções que você tem. E o quinto passo, que eu já falei um pouquinho lá no começo, é se basear muito mais nas suas medidas do que no peso. Gente, o peso não significa nada. Se alguém falasse para você, você quer ter 50 quilos, mas seu corpo vai continuar igual? Eu acho que você falar, não, o que adianta eu só subir, ter 50 quilos, mas tá igual. Agora, se alguém te falasse, olha, seu peso vai continuar igual, mas seu corpo vai ficar do jeito que você quer, você aceitaria? Claro que sim. Então, não se apegue só na balança. Comece a se basear pelas suas medidas. Mede o abdômen, mede a cintura, mede as partes que você não gosta ou que você quer mudar, sei lá, braço, busto, perna. E aí, todo mês você compara de novo. Além disso, você pode se basear nas roupas, se estão mais apertadas ou mais folgadas. Pode fazer fotos comparativas para ver se você nota a diferença. E geralmente você consegue notar. Então, ficar presa só na balança é muito ruim nessa fase, porque pode te levar até ter resultados ruins. E também desanimar e achar que nada está funcionando, sendo que às vezes você está perdendo medidas. Para muita gente é até melhor nem se pesar, porque isso acaba atrapalhando o processo. E eu acho que a coisa mais importante de todas nessa fase é ter paciência. Como eu falei, é um processo mais lento de emagrecimento, são mudanças mais sutis. É claro que quem perde 10 quilos vê mais diferença facilmente, e às vezes quem está na fase final, mesmo tendo mudanças, às vezes a pessoa não nota. E você tem que começar a melhorar uma coisa que já não está tão ruim assim. Então comece a analisar sua rotina, seu dia a dia e veja o que você pode aprimorar. Um erro muito comum é achar que você precisa mudar totalmente a estratégia para dar um choque no metabolismo ou algo assim. Gente, isso não existe. Não tem choque nenhum no metabolismo. Se você já emagreceu seguindo determinada estratégia, está confortável com essa estratégia, você tem que se agarrar a essa estratégia, não jogar lá fora para fazer algo radical. Só que você vai continuar com essa estratégia que deu certo para você, mas colocar melhorias nela, que são os passos que eu passei. Então não jogue sua estratégia fora. Pegue essa estratégia e vá fazendo pequenas melhorias nela. Com paciência, vai seguindo. Lembrando que é melhor estar estagnado do que ganhando peso. E aos poucos, você vai aprimorando. Vamos pro resumão. Os últimos quilos são mais difíceis. Você não deve se prender à balança. Tem que se preocupar mais com as medidas e com a composição corporal. Fazer treino de força ajuda. Aumentar a saciedade na alimentação ajuda. Comer mais proteína ajuda. E adequar a sua ingestão calórica para o seu objetivo também ajuda. Se você não tem ideia de como fazer isso, talvez seja a hora de pedir ajuda de um profissional. É uma das coisas que eu faço muito nos meus atendimentos. Agora, eu tenho um vídeo aqui no meu canal também que pode te ajudar com essa questão de calorias, que é um vídeo onde eu mostro quantas calorias tem que comer para emagrecer. Clica aqui para assistir. Agora, se você quer entender melhor como de fato você pode aumentar a saciedade na sua alimentação, eu também tenho um vídeo aqui que mostra exatamente isso, como obter mais saciedade na sua alimentação. Espero que você tenha gostado e até a próxima.